Então, meus amados irmãos, mais uma vez, esse texto aqui, Paulo, ele nos mostra qual a veracidade desse versículo para nossas Bíblias, né? Então, talvez nenhum outro verso da Bíblia tenha sido tão usado para os cristãos nas horas das dificuldades, nas tribulações dos dia a dia, nas situações mais caóticas que por muitas vezes acontecem na vida de um cristão. Então esse texto ele nos traz esperança, ele nos traz a paz, porque ele nos mostra o verdadeiro sentido, por que o cristão passa por tantas adversidades e por tantas tribulações. E Paulo agora vai tratar desse verso nos mostrando um plano perfeito e vitorioso de Deus em nossas vidas. Nos mostrando uma convicção inabalável. No verbo saber, que tem o poder dessa mensagem, porque os cristãos ali eles sabiam que todas as coisas cooperavam para o seu bem. Então, da mesma forma, nós temos que saber que todas as adversidades, todas as circunstâncias negativas, elas não são para nos deixar longe do Senhor Jesus, para nos deixar tristes, para nos deixar infelizes. Não. As adversidades, elas são para nos moldar, para nos deixar parecido com Cristo. E Paulo nos informa acerca dessa convicção inabalável. Sabemos. O apóstolo não está dizendo esperamos ou supomos, mas sabemos. Esse verbo saber, essa palavra sabemos, que vem do verbo saber, esse termo na língua grega vem da matemática, é um termo exato, é um saber teórico, é um saber empírico, é uma convicção inabalável. Sabemos. E Jó, no auge das suas tribulações e angústias, ele exalta o nome do Senhor e fala o quê? Quando Jó estava passando por adversidades, quando ele estava doente, quando ele tinha perdido sua família, quando ele tinha perdido seus filhos, suas posses, o que é que Jó fala? O que é que ele fala no texto? Que o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. Ele chorava sem parar, ele estava angustiado, ele estava muito sofrido pelas situações, mas ele fala que o Senhor tudo pode. Então é por meio das adversidades que o Senhor capacita Jó. O Senhor deixa Jó como um vaso. Ele pega um vaso, ele quebra todinho e ele refaz aquele vaso e deixa aquele vaso melhor do que ele era antes. E assim somos nós na mão do Senhor. Assim somos nós quando o olheiro pega a gente para nos transformar, para nos moer e para nos refazer em meio às adversidades da vida. Então, é nas tribulações da vida que o Senhor nos capacita. Ainda que você não entenda, ainda que você não tenha respostas para as explicações que precisa saber em meio às adversidades, você conhece a Deus. O nosso maior consolo não é entender a explicação para os nossos problemas, mas é ter a consciência que Deus está no controle de todas as coisas. Não é obrigado nós sabermos de todas as respostas, de todas as situações que venham a acontecer em meio às nossas vidas, mas é importante nós sabermos quem é o Senhor. Ele é fiel, Ele promete e Ele cumpre tudo aquilo que está na palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Creia nas promessas do Senhor. Creia que Ele é o seu Senhor e Salvador. Ele é o seu Pai, Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. E por isso você pode dizer, sabemos que a nossa vida está segura na mão do Senhor. Sabemos que a nossa vida está
protegido na mão do Senhor, em nome de Jesus. Então vejamos, à luz desse verso, em 3 verdades, como é esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Como é o trabalhar de Deus em meio às adversidades, em meio às circunstâncias caóticas que acontecem no dia a dia, em nosso meio. Então a primeira verdade está na parte A do texto. Sabemos que todas as coisas cooperam. Sabemos que todas as coisas cooperam. Parte A do texto. Paulo não está falando que todas as coisas que acontecem comigo e com você são coisas boas. Não é isso que ele está falando. Sabe por quê? Porque para o crente acontece coisa ruim também. Para o crente acontece coisas adversas também na vida dele. O crente fica desempregado, o crente fica triste, o crente também passa por injustiças. Crente adoece também, crente sofre e crente também passa por lutos. Nós não estamos imunes a essas situações. Não é porque nós cremos no nome do Senhor Jesus, não é porque Ele já nos salvou, que nós vamos estar imunes ou livres às tribulações da vida. Não é isso. Pelo contrário, quanto mais nós cremos no Senhor, quanto mais nós somos santos e irrepreensíveis por meio do Espírito Santo, o Senhor vai nos capacitando em meio às adversidades. Porque diferente do mundo, nós sabemos que aquele que nos salvou, Ele é fiel para cumprir toda a obra que Ele começou e até o fim. Ele nos salvou do pecado, Ele nos santificou e Ele nos glorificou. E quando Cristo voltar para vir buscar a sua igreja não vai mais sofrer, a sua igreja vai receber um corpo glorificado, a qual essas enfermidades, essas adversidades, essas situações caóticas que acontecem no nosso dia a dia, em nossas vidas, não vai acontecer mais, porque vamos ser santos e irrepreensíveis, perfeitos em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Porque para o crente, a vida é assim, é feita de altos e baixos também, né? A vida é feita de montes e de vales. A vida é feita de alegrias e de lágrimas também, de vitórias e de derrotas, de ganhos e perdas. Ora estamos tristes, ora estamos alegres. O crente também passa por lutos também. Ele não fica imune a isso, né? O crente não fica imune às situações que um descrente também pode passar. Então, meus amados irmãos, é isso que acontece por as mais variadas circunstâncias em nossas vidas. Não estamos imunes a essas adversidades que também acontecem na vida de um cristão. Vamos estar livres disso tudo só no dia que nós se reunirmos com Cristo, quando Ele vir nos buscar desse século, desse mundo corrompido. E nós temos que aguardar e orar. Maranata, hora vem, Senhor. Mas temos que nos preparar em meio a essas adversidades. Em nome de Jesus. E Paulo aqui também não está falando que tudo acontece por uma mera coincidência. Ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam, né? Paulo está dizendo aqui que as coisas não estão acontecendo por uma mera coincidência, como no jogo de sorte, ou pelo acaso. Não é isso. Não é isso. Não é pelo acaso, não é pela sorte. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus está no controle dessas situações, cuidando de nossas alegrias, dos nossos choros Ele está cuidando também, das nossas enfermidades, das nossas vitórias e das nossas provações nessa vida. Então o Senhor está cuidando de tudo, quer seja bem, quer seja mal, quer seja bom, quer seja ruim.
Todas essas coisas, o texto fala por si próprio. Todas essas coisas cooperam para o bem. Para o bem. Quer seja ruim, quer seja mal, tudo coopera para o bem. Com isso, Paulo não está dizendo que todas essas coisas acontecem conosco, que acontecem conosco são coisas boas. Não é isso não. É todas as coisas, é todas as adversidades, é todas as prosperidades também. Quer seja bom, quer seja ruim. Também não vivemos em um mundo que viemos só para sofrer. Não é isso que o texto está nos falando. É que tudo coopera para o nosso bem. Então, ao contrário, ele afirma que mesmo que sejam as coisas más, Paulo fala que mesmo que essas coisas sejam más, Deus as transformará em bênção. A verdade é que Deus permite essas coisas boas e ruins em nossas vidas por um propósito. Qual seria o propósito? Para formar o nosso caráter, nos deixando parecido com Cristo Jesus. Ou seja, Jesus passou por diversas adversidades. Jesus passou por perseguições. Jesus passou por mentiras, por calúnias. Jesus foi traído. Mas ele veio para nos mostrar o seu exemplo. Ele não olhou para trás, ele não duvidou daquilo que Deus tinha prometido. E Deus cumpriu aquilo na vida dele. Porque Jesus, ele era Deus, mas ele era homem também. Ele sentia dores, ele sentia angústias, ele sentia tudo aquilo que um homem poderia sentir. Mas ele não duvidou. Ele creu nas promessas que o próprio Deus tinha em meio à sua palavra, que o próprio Deus tinha com ele antes da eternidade, que tudo aquilo que tinha sido planejado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo ia se cumprir. E ele foi fiel até o fim. Que nós possamos crer nas promessas de Deus, ver o exemplo de Jesus e aplicá-lo em nossas vidas e trazer à existência não só aquilo que Deus tem de bom para a gente, não esperamos só aquilo que é bom, mas temos que esperar aquilo também que nos deixam capacitados, coisas que aos nossos olhos não são coisas boas, mas coisas que são boas para a nossa capacitação. Então é isso. A verdade é que Deus permite essas coisas boas e ruins para isso, né? E Deus descreve um poema em nossa vida, escrevendo capítulo por capítulo, né? A palavra de Deus fala que a nossa vida, nós somos obras feitas por Deus, aprimoradas por Deus. Nós somos como um vaso que Deus refaz e molda, deixando em nome de Jesus. Creia, meus irmãos, creia. Então o Senhor Jesus, ele escreve capítulo por capítulo em nossas vidas, esculpindo em nós o seu caráter. É isso o propósito de Deus em nossas vidas. Que vocês entendam, meus irmãos, qual é o propósito, aonde Paulo quer chegar com esse texto aos Romanos. Então a segunda verdade do texto é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A parte B do texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a segunda verdade do texto. Veja aqui que Paulo não está falando que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não é isso. De toda a humanidade. Não é isso também. Ele está falando para as pessoas que amam a Deus. Para as pessoas que só podem amar a Deus porque Deus os amou primeiro. Então vamos abrir o texto da primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 19. Que é que a palavra de Deus nos fala? Testificando esse texto.
1 João, capítulo 4, verso 19. Primeira João 4,19. O que é que a palavra de Deus nos fala? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Esse é o sentido do amor de Deus em nossas vidas. Nós só conseguimos amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu, Ele nos salvou e Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do Seu Filho. Nós só amamos a Deus porque o Senhor nos chamou primeiro, porque o Senhor derramou o Espírito Santo em nossas vidas. E assim o amor de Deus é concedido em nossas vidas. Ele nos amou primeiro e assim nós amamos a Ele. Nós não amamos a Ele por vontade própria ou por querer próprio, mas porque Ele tem uma vontade soberana e Ele nos atraiu com cordas de amor. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Deus ama porque você não ama a Deus, sem primeiro Ele ter amado você. Você sabe disso, meu querido. Deus é fiel e Deus é soberano. Mas se você ama a Deus, a sua vida está na mão daquele que está no trono, governando todas as coisas. Creia nisso. Creia que Ele já te amou primeiro. Você que não conhece a Cristo, você que não conhece as promessas de Deus, você que verdadeiramente não teve um encontro verdadeiro com Cristo, se arrependa dos seus pecados e creia que só há um Senhor, só há um Salvador em sua vida. Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrerem. Não é isso. Mas Deus aperfeiçoou os seus filhos nas tribulações das vidas, nas aflições do dia a dia e no dia mau também. Ele nos aperfeiçoa nesses dias adversos, nesses dias infelizes, muitas vezes em nossas vidas. Então, Deus está trabalhando por você primeiramente e em você posteriormente, para depois trabalhar através de você. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito eterno. Então, por mais diferente e por mais adversas que sejam as circunstâncias que ameaçam você, saiba disso. Deus está no controle da sua vida. Tenha certeza que Ele governa tudo. Ele tem o poder de tudo sobre as mãos dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele criou você. Ele criou tudo. E o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor que governa todas as situações. E ainda que a situação seja desesperadora, o pensamento de Deus é de paz. O projeto de Deus é de bem. A obra de Deus é para o seu bem. Creia, meus amados irmãos. Creia que a obra de Deus, o projeto de Deus é para o seu bem. Contudo, sabemos que Deus toma o nosso destino em suas mãos. Ele trabalha para o nosso bem. Ele é fiel. Ele é poderoso. Não há motivos para perdermos a esperança em meio às aflições, para desespero, para ansiedade em nossos corações. Pois aqueles que amam a Deus jamais serão desamparados. Deus é o nosso consolo. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Tenha certeza que toda boa dádiva procede do Senhor, procede de Deus. Todo dom perfeito vem de suas bondosas mãos. O nosso Pai nos dá coisas boas. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Creia nessas promessas, meu amado. Tenha relacionamento com o Espírito Santo em meio a
à palavra de Deus, em meio àquilo que está escrito. Não fique cambaleando em dois pensamentos, nem para a esquerda nem para a direita, mas siga em frente, olhe para o alto, olhe para Jesus. Ele tem um propósito maior em sua vida. Ele tem a eternidade para você, uma eternidade, uma vida eterna. Uma vida eterna a qual a medicina não pode dar, o dinheiro não pode dar, mas só Ele dá pela sua graça maravilhosa. Só Ele dá pelo seu poder. Mas primeiro você tem que se arrepender. Se você está tendo uma vida desalinhada, uma vida que está em desacordo com a palavra de Deus, reflita sobre isso. Pense que a vontade de Deus não é o contrário daquilo que está escrito. A vontade de Deus para a sua vida é aquilo que está escrito. Que nós sejamos a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Homens e mulheres piedosos. Homens e mulheres que refletem o amor de Cristo. Homens e mulheres santos e santas, irrepreensíveis. Homens e mulheres que pregam o amor de Deus, que pregam também o arrependimento, que pregam o evangelho da paz, que pregam o evangelho da salvação. Homens e mulheres de Deus que trazem uma palavra de esperança para o próximo, independente da crença deles, independente das situações que eles possam estar. Que possamos ser boca de Deus, que possamos ser mensageiros da paz, pacificadores, aqueles que trazem esperança, que trazem palavras de vida para aqueles que estão perdidos, que estão afogados em pecados. Que não sejamos religiosos, mas que sejamos porta-voz de Cristo. Que sejamos seus ministradores por meio do Espírito Santo. Mas para isso temos que nos alinharmos cada vez mais no Senhor. Temos que buscar a sua face e a sua semelhança. Em nome de Jesus. Então que possamos entender também à luz desse verso a terceira verdade. E qual a terceira verdade aqui nesse texto? Desculpe, meus amados irmãos, teve só uma caída aqui na interferência. Então, qual a terceira verdade? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, esse chamado aqui que Paulo está descrevendo é um chamado específico e eficaz. É um chamado que aqui está falando, é um chamado para a igreja. São os eleitos de Deus, a sua igreja, aqueles que foram chamados e atraídos por Deus, pela graça de Cristo, aqueles que se arrependeram e creram em Cristo Jesus. Esse chamado aqui é segundo o propósito de Deus. Então, quando você entende que você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus e atraído por Deus com cordas de amor, você vai entender uma coisa, que Deus jamais escolheria você e chamaria você e atrairia você para destruir a sua vida. Não, o propósito de Deus não é esse. Ou tornar você uma pessoa infeliz e miserável. Não, não é esse o propósito. Ele escolheu você, chamou você e salvou você para que você pudesse entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Esse é o propósito de Deus. Ele não escolheu você para você sofrer ou para você
ter uma vida miserável. Não, esse não é o propósito de Deus. Mas Ele lhe chamou, Ele lhe capacitou por meio do Espírito Santo para que você entendesse que todas essas coisas, ou bem ou mal, cooperam para o seu bem. Coopera para o seu bem. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem um plano eterno, meus amados irmãos. Perfeito e vitorioso. Esse plano não pode ser frustrado. Deus conduzirá com todo poder e glória. Esse plano não vai ficar pelo meio do caminho. Esse plano não vai ser aferido pelas situações adversas, não. Mas esse plano vai ser completo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel a completá-la até o fim. Então, quando vier as dificuldades, as aflições e as adversidades sobre a sua vida, não murmure, meus irmãos. Não reclame, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no trono. Ele está trabalhando por você. Ele está nessa situação lhe moldando, lhe capacitando, tirando o seu olho, para que você venha enxergar esse propósito eterno. Pode ter certeza, queridos, que Deus é capaz de mover todas as circunstâncias para resolver qualquer situação na sua vida. Tenha fé, creia naquele que tudo pode, creia naquele que Jó falou: o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. O Senhor é poderoso. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Não existe acaso para nós. Nossa vida e o nosso futuro e tudo que nos diz a respeito estão sob o total controle de Deus. Deus está controlando as nossas vidas com seu poder e com sua glória. E a grande pergunta que eu faço para vocês, para nós concluirmos essa mensagem: que bem é esse que Paulo descreve? Eu acho que você entendeu, à luz dessa mensagem que foi dita e foi falada por meio do Espírito Santo. Será que é riqueza esse bem? Será que é saúde? É prosperidade? É sucesso profissional? Que bem é esse que Paulo descreve? Que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados por Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos responde no verso 29 do capítulo 8. Então leiamos o verso 29 do capítulo 8. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Só aqui na parte A do texto. Mais uma vez, pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos escolheu, meus amados irmãos, para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos iguais a Cristo. Esse é o propósito da salvação. A salvação não é o fim de tudo, ela é o começo de tudo. A salvação é pela graça, é o plano. Nós somos alcançados por essa graça. O Espírito Santo é derramado em nossas vidas. E o Senhor vai nos capacitando e nos deixando cada vez mais conforme a imagem de Jesus Cristo, para um dia sermos glorificados também, assim como Ele foi na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele já ressuscitou em glória, com o corpo glorificado. E assim é o mesmo plano para a gente. Não é que nós sejamos igual a Cristo no seu poder e na sua glória, mas é que nós possamos ser santos e irrepreensíveis também em amor.
porque um dia todos nós vamos estar reunidos com Cristo. Aqueles que guardaram a sua palavra, aqueles que foram fiéis até o fim, esses receberão um corpo glorificado. E o plano de sermos a imagem e a semelhança de Cristo concretizará naquele dia. Então, que nós sejamos cada vez mais santos, irrepreensíveis, cada vez mais amorosos, cada vez mais cheios do fruto do Espírito, sem competição, sem rivalidades, mas refletindo o amor de Cristo, ajudando o próximo, refletindo essa graça, sendo diferente das coisas do mundo, sendo diferente daquilo que o mundo prega, sendo diferente daquilo que o mundo faz com que nós venhamos a ser competidores. Não é isso. O propósito de Deus é que nós sejamos bem-aventurados, que sejamos humildes e mansos. Jesus descreveu nas suas bem-aventuranças que felizes são aqueles que são humildes e mansos, e assim era Jesus. Ele amava aquele que queria se redimir, mas ele não deixava de falar a verdade. Ele confrontava aquele que queria viver na mentira, mas ele pregava em amor, mas a palavra dele ia com autoridade. E assim possamos ser igual ao Senhor, possamos ter a sua imagem, a sua semelhança, que possamos, no meio dessas adversidades que estão acontecendo hoje, trazer uma palavra de esperança para o próximo, ajudar também financeiramente, se nós possamos fazer isso. Creio que cada um de nós podemos ajudar de alguma forma o próximo. Tem gente aí passando necessidades, tem gente aí desempregada, tem gente doente sem poder comprar um remédio, tem gente passando por todo tipo de adversidade. Que possamos ser instrumentos de Deus nesse momento tão caótico. Então é isso o propósito de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Mas eu posso te falar, meus queridos, para nós concluirmos essa mensagem, que Deus nunca nos leva para uma região tão profunda, uma região que possa até ser desesperadora, que a sua graça não seja maior ainda ou mais profunda para nos sustentar e nos tirar dessa situação. Na proporção que você é testado, na proporção que você passa por adversidade, o escape de Deus é maior, a graça de Deus é maior para lhe sustentar e para lhe tirar desse local. Porque as provações são variadas, mas as provações são passageiras. Está descrito lá no capítulo 1 de Tiago. As provações são diversas provações, mas elas são passageiras, elas passam. Louvado seja Deus. Então, meus amados,